Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para gravar mais uma lição da escola dominical. Espero que seja a última, que próximo domingo já estejamos aqui na igreja, se Deus quiser. O conselho está acompanhando tudo, e dando uma resposta aí à igreja. Mas continuando aqui a nossa escola dominical, hoje nós não teremos o hino, eu vou direto para a lição, tá? E a gente faz uma oração no final, ok? Novamente, fazendo um resumo da lição, tá? Não atentando a todos os detalhes aqui da revista, mas aquilo que de fato o tema tem a nos ensinar. E o nosso tema é o que é o design inteligente. O que é o design inteligente? A palavra design significa desenho, um desenho, é um processo inteligente, e é algo que vem sendo assim tratado principalmente no meio científico, tá bom? Eu vou ler apenas o texto de Romanos 1, verso 20, que fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Amém. Pois bem, na introdução o autor traz algo assim fundamental, A evolução, ela é um fato. Por quê? Porque o design inteligente é uma lição que vai trazer aqui um certo desafio, entre evolucionismo e criacionismo, mas não um criacionismo dentro daquilo que a gente defende, mas dentro daquilo que alguns cientistas defendem. Está muito bem esclarecido aqui em nossa lição. Porque evolução, é lógico que ela faz parte da vida, Uma criança, ela nasce, ela cresce, ela evolui, lógico, Tem todo o processo que envolve a vida humana, como envolve também a vida natural, das espécies, das plantas, tudo passa por esse processo. Agora, o grande problema é quando a ciência, baseada em Darwin, diz que o evolucionismo é a razão, é a base da existência, da evolução, da criação das espécies, anulando por completo a existência de um criador, tá certo? Então, a lição vai tratar sobre isso, e é muito bom lembrar que o evolucionismo, ele é muito propagado, Se você hoje pegar as escolas, as faculdades, a própria mídia, você percebe que a defesa do evolucionismo é claro, por professores, por mestres, A maioria nega ou não atenta ou nem entra, nesse assunto do criacionismo, de um criador. Não, fica tudo na base dessa evolução de tudo, Então você percebe que a ênfase está aí, tá? Por isso que às vezes uma criança, um jovem, quando discorda na escola ou na faculdade do evolucionismo, às vezes confronta lá o seu professor, geralmente ele é criticado, ele é zombado pelos demais colegas, Porque, na verdade, há pouco interesse em voltar-se para o sentido de que há um criador. Então, o que nós vamos ver na lição é exatamente isso aqui, que é chamado pelo autor de criacionismo científico ou design inteligente. Então, o que esse grupo de cientistas fizeram e fazem é defender, Defender um criacionismo, científico, tá bom? Não de acordo com aquilo que a gente crê e defende, mas de uma certa forma já ajuda, já auxilia, já leva muita gente a pensar.
ok? Então vamos lá, o que é design inteligente? Então lembra que design significa desenho. Então um desenho inteligente dentro de um processo criacional, ok? Primeiro nós temos que perceber na lição, fala a origem do design inteligente. Então essa origem, né, está no movimento com uma boa participação de cientistas estudiosos, segundo ele aqui na revista, oriundos de vários ramos do conhecimento, como matemáticos, olha bem, neurocientistas, físicos, biólogos, bioquímicos, geneticistas e outros, tá bom? Aí esse grupo de pessoas, né, e pessoas muito capacitadas, começaram a defender então o design inteligente. E onde eles se baseiam aqui? Então, primeiro, eles se baseiam somente e tão somente na teologia natural, tá? Então, é olhar para a criação e perceber que houve um desenho, que alguém desenhou essa criação, para ela existir do jeito que ela existe, tá? Mas assim, então caminha comigo. A origem tem como base somente e tão somente a teologia natural. Esses cientistas não se voltam para a escritura, tá? Não ligam para o que diz a escritura. Eles apenas dizem que é um desenho inteligente. Até há uma figura aqui de um relógio, né? Que é você encontra um relógio no campo, você tem que entender que ele não surgiu por um acaso. Então que há um relojoeiro, há um criador do relógio. A mesma coisa, um carro que você, né, vê na rua, o seu carro, né? Alguém projetou, alguém desenhou aquele carro, tá certo? Então o carro não evoluiu por si mesmo, tá? Alguém desenhou aquilo, produziu aquilo. Então nós sabemos, claro, nós que cremos, né? Como lemos aqui em Romanos, como a gente vai para Gênesis 1, quando a gente vai para o Salmo 19, para Hebreus 11, então todos estes textos nos mostram que Deus criou os céus e a terra, tá? Mas isso nós que cremos e observamos a Escritura. Mas como esse grupo de cientistas não fizeram isso e não fazem isso, eles tão somente defendem a ideia de que há um desenho inteligente, tá bom? Mas que não se voltam para a Escritura. Então, a Escritura para eles não tem valor. Mas pelo menos já é, vamos dizer assim, né, um início, né, um pontapé, alguma coisa para que eles, cientistas, possam pelo menos discutir, né, a criação, discutir aí a existência dela. A segunda coisa, ele vai dizer a complexidade irredutível, em razão desse design inteligente que eles apresentam para nós aqui, tá? Então, como nós dissemos, esse é um aspecto, né, amplamente discutido nesse meio aí acadêmico, tá? Mas que na verdade nós percebemos que não mudou muita coisa. O que muda é de fato assim, um certo confronto com a evolução defendida por Charles Darwin, né? O que ele pregou foi estudado, até hoje é aceito, né? E é pregado, como eu disse, nos meios acadêmicos. Mas então o que esse grupo fez foi apenas, talvez, discutir um pouco, né, a ideia do evolucionismo de Darwin, tá bom? Dizendo que há esse desenho inteligente em relação à criação. E aí é interessante que alguns acadêmicos, né, desses que nós citamos aqui, cientistas, eles trabalham muito essa complexidade irredutível, principalmente nos detalhes da criação, tá? Micro-organismos, como eles colocam muito bem aqui, células, DNA, coronavírus, né? Então esses detalhes inseridos na criação, olha a vida de um ser humano, olha os detalhes dentro de nós, fora de nós, olha como isso é maravilhoso, meu irmão. Por isso que o salmista diz que
a criação dele era vista por ele de forma assombrosa, né? Maravilhosa. O que Deus tinha feito na vida dele, a criação dele, né? O crescimento, o desenvolvimento, a eternidade que Deus põe no coração da gente, tá? Então, essas pessoas aqui, logicamente, então disseram que a criação foi projetada por um design inteligente, por um desenho inteligente, certo? Por esses detalhes que nós temos na criação. Mas como eu disse, não é uma defesa baseada na fé, nem na escritura, tá? É uma defesa baseada naquilo que eles estudam, naquilo que eles veem, tá certo? Tem até aqui eu vou ler aqui esse artigo de uma doutora, Georgia Purdon. Ela fala o seguinte, em relação a esses detalhes da criação, defendendo o design inteligente. Ela diz que em genética molecular, ou nessa genética, ela argumenta que a evolução, né, que funciona pelo mecanismo de pequenos passos graduais, que mantém apenas o que é imediatamente funcional, não poderia ser formado essa complexidade. Exemplo, de acordo com ela, se apenas 3 dos inúmeros fatores de coagulação dos mamíferos fossem formados, o sangue não coagularia e os fatores não seriam assim mantidos, pois não seriam atualmente úteis para o organismo. Os muitos fatores da via de coagulação sanguínea jamais poderiam ser resultado dos processos evolutivos, uma vez que todos teriam de existir simultaneamente para que a via pudesse funcionar. De acordo com a evolução, esses fatores surgiram gradualmente. A via de coagulação, portanto, é uma forte evidência a favor da existência de um design, ok? Então, só um artigo que ela defende, né, na coagulação do sangue, para ver que não é questão de evolução mesmo, não. É questão de que existe um Criador, tá? Não apenas o desenho que eles defendem, mas quem desenhou. Isso para nós é que é fundamental. Por isso que o autor defende aí, coloca, né, alguns aspectos negativos desse design inteligente, tá bom? E quais são esses aspectos negativos? O autor diz muito bem que é bom considerar, como dissemos no início, que os defensores do design inteligente contribuíram e contribuem, logicamente, com a defesa da fé, né? Pelo menos nos dá mais argumentos de que entre eles já existem, né, existem comportamentos, argumentos favoráveis à existência de um Criador. Pelo menos existe, tá? Mesmo que eles não defendam. Então, o aspecto negativo do design inteligente, que o autor coloca muito bem aqui para nós, é que eles não focam a escritura. Para você ver, é tão mais fácil voltar para a escritura e ver, né, a existência da criação e ver a existência de um Criador. Tá? É muito mais fácil crer que Deus criou todas as coisas do que a gente discutir, né? Discutir os detalhes da criação. Muito mais fácil crer, muito mais tranquilo, não é? Então, nesse aspecto negativo, eles não defendem a escritura, tá joia? Eles apenas defendem a teologia natural. Isso é bom, mas não é o todo, não é completo, no caso aqui, para nós, né? Mas nós, graças a Deus, temos aí a firmeza na escritura, né, que facilita muito para nós. Tá? Outro fator aqui negativo em relação ao design inteligente, aos defensores, é que eles não se preocupam e não querem saber quem projetou a criação, como ele projetou, quando ele projetou, que fim isso vai ter. Então, eles não estão preocupados, como nós dissemos, com Deus, tá? Com o Criador. Então, isso não passa pela mente, pela pesquisa desse grupo. Eles, então, não querem nem saber. Quem criou os céus e terra? Não interessa. Como ele criou? Não interessa.
Tá? Quando ele criou? Não interessa. Para eles não. Tá? Para nós, sim, interessa e muito. Mas ainda bem que a fé é individual, né? É individual. Então nós não dependemos do que a ciência diz, afirma ou confirma, mas ela pode apenas dizer, né, que nós necessitamos então de crer nesse Deus que criou todas as coisas. Então o que o autor diz muito bem aqui é que infelizmente entre eles, como se fosse possível, há uma neutralidade religiosa, mas isso não existe, né, irmãos? Com Deus não existe neutralidade, por isso que a Bíblia diz é sim ou é não, ou você crê ou você não crê, e aí você vai conviver com as consequências do sim e do não, tá? Portanto, para a gente só lembrar você e resumir aqui, né, que os defensores então do design inteligente, para eles né, não se importam, então lembrando de novo, com o Criador, mas apenas estudam a criação. Então esse movimento não fala de graça, não fala de pecado, não fala de redenção, não fala de estado final. Então para eles não importa não. Mas para a gente que conhece a Escritura, sabe que Deus criou todas as coisas, né, nós louvamos a Deus porque já é um passo importante entre eles, cientistas, pessoas inteligentes, né, pessoas importantes para nós, né? Nós não somos contra a ciência. Pelo contrário, oramos, né, para que eles continuem criando coisas, descobrindo vacinas, remédios, que têm sido tão importantes para nós, para a sociedade. Mas nós não colocamos a ciência acima de Deus e nem damos à ciência a última palavra. Tá? A palavra final está com Deus, está na Escritura. Portanto, nós nos voltamos para a Escritura. Agora, lembrar também que, infelizmente, tanto para os evolucionistas quanto para os defensores do design inteligente, né, lembrar que, infelizmente, né, o juízo vem sobre eles, e talvez pior ainda, porque Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus são conhecidos, né, por aquilo que ele criou. Então você olha para a criação, tem um Criador. Se a pessoa não vê o Criador, só vê a criação, infelizmente, né, no juízo final, quando todo mundo vai se dobrar e confessar que ele é o Senhor, aí a ciência, né, não poderá salvar este homem, o design inteligente não vai salvar esse homem, quem defendeu também não vai ser salvo, porque a pessoa, o cientista, né, ou não, aquele mais simples, todos nós teremos que prestar contas da nossa fé. Então, por isso, meu amado irmão, é importante você aprender essa verdade, né, estudar bem a lição, embora ela seja uma lição curta, né, você não tem muito o que discutir, apenas entender o que é o design inteligente, mas entender que há um Criador, criou todas as coisas, céus e terra, e Hebreus diz muito bem que pela fé nós entendemos isso, né, que o universo foi formado pela palavra de Deus, daquilo que não existia. Deus criou tudo, criou todos, e Ele é o Deus que ordena a sua natureza nos mínimos detalhes. Essa é a nossa fé, e assim descansamos e confiamos nele. Cabe a nós orar, né, pelos cientistas, orar por esses movimentos que surgem, quem sabe, por meio, né, de uma defesa desse desenho inteligente, mesmo essas pessoas não se voltando para a Escritura, mesmo assim, quem sabe, eles podem ter um encontro com o Senhor Jesus. Mantenha firme a sua fé no Criador. Tá bom? Deus abençoe, tá? Amém? E vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra nesta manhã. Ó Deus, tudo que nós aprendemos do Senhor, que a nossa fé continue em crescimento. Ó Pai, que nós possamos continuar em defesa do Evangelho, da Tua Palavra, Deus, assim como ela é. E oramos a Deus para que essas pessoas, cientistas, ó Pai, inteligentes, possam também ter a mente aberta para encontrar, ó Deus, quem sabe, por meio da revelação natural, conhecer o Criador e voltar-se para Ele em fé. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.